Fala pessoal, beleza? Gabriel do Horny Design aqui. Bora para uma série nova aqui no canal que vai ser chamada aí Plugins do Figma. Então, nessa série eu vou mostrar aí para vocês alguns dos plugins aí mais utilizados do Figma, como baixar, né? Como utilizar aí do zero até o avançado, enfim, dependendo do plugin, se vocês quiserem que eu vá mais a fundo, né? E vou começar hoje com um plugin que eu gosto bastante, que é o Emailify. Então, bora lá para esse plugin. Ele serve para criar e-mails aí em HTML para vocês aí poderem criar e fazer o design de um e-mail e depois mandar para os clientes de vocês em HTML para eles poderem utilizar em campanhas de e-mail e tudo mais. Então vamos lá, bora para a tela. Eu tô aqui numa sessão aqui de brainstorm, né, que eu criei. E primeiro eu vou mostrar para vocês como chegar nesse plugin, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou em plugins e eu vou aqui em Find More Plugins. É uma seção nova aí que o Figma criou, né? Para não precisar ir lá na comunidade para pesquisar. E aqui vocês vão pesquisar Emailify. Esse aqui é o plugin que a gente vai utilizar hoje, então eu vou clicar aqui em Run para vocês verem como é que funciona. Esse plugin ele é muito legal assim, porque ele nos permite criar aí cerca de 20 ou 30 e-mails gratuitamente e depois ele tem um plano pago ali de uns $5 mensais que compensa bastante aí para quem trabalha com isso. Então eu vou criar aqui um e-mail novo aqui, digamos Horny Design Template. O que eu fiz aqui? Eu criei um novo frame aí de e-mail diretamente pelo Emailify, né? O que isso significa, na verdade, né? O Emailify ele cria um frame dentro do Figma especialmente feito, né, para funcionar na criação de e-mails aí, né? Então, como é que ele funciona, tá? Ele cria esse frame e dentro desse frame a gente vai fazer tudo aí o que precisa ser feito para ser criado o e-mail e depois ser exportado, tá? Então ele vai começar com um frame assim em branco e o que a gente vai fazer? A gente vai começar a adicionar elementos para esse e-mail. Então, por exemplo, né, normalmente se tem aí nos e-mails um pré-header. E o que é esse pré-header? Aí, né, para ver no browser o e-mail ou para descadastrar da lista de e-mail. Então vocês podem, por exemplo, adicionar isso aqui, né? Depois vocês podem adicionar um link aqui para cada um desses itens, por exemplo, né? Bem comum. E também é bem comum aí no início do e-mail ter aí o logo, né, da empresa. Então, por exemplo, aqui como vocês podem ver, a gente tem aí muitas opções aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem aí headers, né, que a gente pode adicionar. A gente pode adicionar imagens aí, frames de imagens aí para o nosso e-mail, né? Cards com imagem e texto. Enfim, são muitas opções aqui pra gente. Conteúdo, então se a gente quer adicionar um título, né? Um título com subtítulo, com botões, imagens aí, né? Com algumas estatísticas, dados, né? Artigos, se a gente quer divulgar posts de blog, por exemplo, né? Quotes, né, das pessoas, avatar, aí se vocês querem colocar aí algum membro aí da equipe, né, como contato, por exemplo. E a gente também pode adicionar CTAs, né? Então, por exemplo, a gente pode adicionar, olha, minha Siri aqui apareceu bem louca. Deixa eu cancelar ela aqui. Então, por exemplo, a gente pode adicionar aí um vídeo, né, como se fosse um call to action para ver um vídeo, aqui também, né, para ver vídeos. Então a gente tem vários tipos de call to action aqui que a gente pode utilizar, por exemplo, para baixar um aplicativo. Então é bem interessante. E para e-commerce também tem aí, né, umas opções que a gente pode colocar aí alguns produtos em promoção, enfim, mandando os clientes aí diretamente para o produto. E o footer, né, que é super importante, que vale comentar que o Emailify tem integração direta com alguns
provedores aí de e-mail, né, como MailChimp, HubSpot, Klaviyo, ActiveCampaign, Postmark, SendGrid, Mailer, Braze, Iterable e o .digital. Então é bem interessante também que a gente tem essa integração aí, depois vocês vão ver ali na parte de exportar, que também é bem interessante. E bora lá então para começar aí a fazer o design do e-mail, né? Eu mostrei para vocês aqui todo o plugin, mas agora eu vou começar a fazer, né? Então, por exemplo, a gente pode começar aí com aqui no header, a gente pode colocar um logo, né? Então, aqui dentro a gente pode jogar uma imagem, né? A gente pode trocar essa imagem aqui, por exemplo, por uma imagem aqui do meu logo. Vamos ver aqui se eu encontro alguma coisa. Vou colocar aqui meu icon, né? Beleza. Então, fica aí bem bacana. A gente pode colocar aí uma imagem, né? Então, digamos aqui, vou puxar aqui essa imagem. É super importante, tá, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com esse plugin, tomar cuidado aí com a largura, né? Então vão ser sempre 600 pixels, tá? Na criação dos e-mails, que é uma largura padrão aí para e-mails. E sempre tomar cuidado para não tirar aí do layout que o próprio plugin está criando pra gente, né? Que é super importante para ficar bem certinho. Então, por exemplo, o que eu posso colocar aqui, tá? Freelance Graphic Designer, por exemplo. Como eu trabalho muito, né, para fora e para clientes de fora, eu vou escrever aqui em inglês, mas vocês podem escrever, né, o que ficar interessante para o negócio de vocês. Vocês podem escrever aí um call to action já de início, enfim, explicando aí um pouco sobre a empresa de vocês. Marketing Services for all your needs, por exemplo. Então, serviços de marketing para todas as suas necessidades. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar essa imagem, tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei no Ctrl, né? E daí eu vim aqui, e aqui, como vocês podem ver, tem um fio, tem um preenchimento aí de 30% em preto, e tem uma imagem, né? Aqui nessa imagem onde a gente pode aí selecionar alguma imagem para colocar. O que eu vou fazer, tá? Eu vou abrir um outro plugin, que eu utilizo bastante, que é o Unsplash, tá? Só para exemplificar aqui para vocês, né? Vou colocar aqui Technology, por exemplo. Pode ser essa aqui que tá bem bacana, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui e eu vou salvar ela, tá? Vou exportar ela. Aqui. Vou jogar aqui em documentos, só pra gente ter ela salva. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar a imagem aqui pra ela, tá? Sempre importante, tá? Ver assim o que vocês estão utilizando como o tamanho da imagem, né, do background, para ela ficar certinho. Mas, por exemplo, né, a gente pode começar assim um e-mail: Marketing Services for all your needs. Vou abrir de volta aqui o plugin que eu fechei, né, para poder abrir o Unsplash. E agora eu vou adicionar mais um pouco de conteúdo aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar esse elemento aqui, que são cards de produto, né? Então, por exemplo, posso colocar aqui branding, aqui social media, aqui, o que mais? Website design. Vou botar só o website aqui para não quebrar a linha. E aqui, né, vocês podem ir trabalhando diversas formas aí, mudando as imagens aí para cada um dos serviços, né, de vocês. Por exemplo, se vocês querem enviar um e-mail ou criar esse e-mail para um cliente, né? E daí o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar aí criando. Então eu vou colocar só mais alguns elementos aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas sempre importante, né, vocês manterem o layout que o próprio criador aqui do Emailify faz para vocês. Mudar aí a imagem diretamente dentro do fio ali, né? Então, para não dar muito problema.
Eu vou adicionar aqui mais alguns elementos aqui pra gente ter dentro do nosso conteúdo. A gente pode criar aí, né, esse título aqui, por exemplo, pode vir aqui antes, né, dos produtos. E aí é sempre importante também cuidar quais as fontes, né, que vocês estão utilizando. Utilizar fontes aí como Roboto, Arial, fontes que são bem utilizadas, né, dentro de e-mails, que são fontes web, né, para poder funcionar na maioria dos e-mails aí que vocês enviarem. Não adianta vocês colocarem uma fonte aqui muito diferenciada que não vai funcionar depois quando vocês estiverem exportando, porque não vai rodar aí no e-mail dos clientes, né? Então, sempre importante também tomar esse cuidado. Vou jogar aqui mais alguma coisa aqui, né? Como se a gente tivesse um app aí para download. Então, download app to learn more, por exemplo. E aqui vocês vão poder, aqui é bem importante também dar esse detalhe para vocês, tá? Dentro do plugin a gente tem várias opções, né? Então, por exemplo, esse primeiro botão aqui, HTML and Mobile Settings, o que isso faz, tá? Por exemplo, se eu quero que essa imagem aqui seja direcionada aí para algum link, por exemplo, eu vou clicar aqui nela, né? Clicar no frame dela, vou abrir essa opção HTML and Mobile Settings e eu vou aqui Render Section as Image, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, eu vou poder adicionar um URL aqui, né? Então, por exemplo, vou poder botar aqui horleydesign.com, por exemplo. E agora, quando a gente gerar esse e-mail, esse frame aqui vai estar enviando para esse link se alguma pessoa que recebeu esse e-mail clicar ali, né? Então, quando vocês quiserem adicionar links, podem adicionar da maneira normal, né? Então, selecionando um texto, por exemplo, e clicando aqui nos links, né? E adicionando. Isso aqui vai funcionar tranquilamente, tá? Como depois que vocês exportarem o HTML. Mas vocês também podem utilizar, então, essa opção de HTML e Mobile Settings, né? Para adicionar, por exemplo, links em locais específicos, né? Por exemplo, num botão, né? O botão aqui, eu selecionei a camada do botão, vocês podem ver que tem uma opção aqui de Clickable Link URL, né? Então, vou botar aqui o link, né? Colar aqui o link que eu quero que esse botão envie a pessoa que está vendo esse e-mail, né? E tem muitas opções aí que vocês podem ir brincando, né? Então, eu posso esconder esse botão no mobile, né? Posso esconder esse botão quando a pessoa abrir esse e-mail no computador. Então, são diversas opções aí que vocês podem escolher de alinhamento, tamanho da fonte. Tudo isso, todas essas configurações mais avançadas, vocês vão configurar aí diretamente aqui nessa opção de HTML and Mobile Settings. Por exemplo, aqui no meu logo, eu posso vir aqui, né, e adicionar nessa imagem o meu link, né, do site, que não faz sentido, que é o que faz mais sentido dentro dessa imagem, por exemplo. Vou fechar aqui. Vou avançar aqui um pouco mais rápido, né, para não ficar um vídeo também muito maçante, mas, por exemplo, eu posso adicionar um footer aqui, né, que é bem importante também para terminar o e-mail aí, né, então com algumas informações da empresa, com links aí das redes sociais, né. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui essa imagem aqui de volta para um logo aí aqui da empresa, né. Vou colocar aqui Horley Design LTDA. Vou botar aqui Brasil. E aqui, como vocês podem ver, já tem alguns links aí, né, de Instagram, Facebook, que é o social, né? Então, se vocês vierem aqui e selecionarem cada um desses links, vocês vão ver que é possível aqui na opção de HTML e Mobile Settings adicionar aí, né, o link de cada rede social. E isso também vai ser exportado lá diretamente quando vocês forem exportar esse e-mail, né? Então, basicamente eu vou deixar assim o e-mail, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas vamos lá para a parte de exportar agora, tá? Que é a parte interessante. Um detalhe também que é interessante mostrar para vocês, a gente pode utilizar GIFs, tá?
dentro desses e-mails a gente pode utilizar GIFs também. Então, por exemplo, se eu quiser mudar essa imagem aqui desse sushi para um GIF, deixa eu ver se eu encontro um GIF aqui. Vou usar só como exemplo esse GIF aqui que eu tenho. Então, como vocês podem ver, eu adicionei um GIF ali no lugar da imagem. E esse GIF a gente vai ver depois que ele também vai ser tocado aí quando for exportado em HTML. Então é bem interessante aí pra gente criar conteúdos mais bacanas aí, né, de serem enviados por e-mail. Então o que eu vou fazer, tá? Eu vou selecionar esse e-mail agora e eu vou clicar em Preview, tá? Que é uma outra opção aqui do plugin, que é muito interessante também. O que essa opção faz, tá? Ela vai nos mostrar como que esse e-mail vai ser visto em diferentes telas, diferentes dispositivos, né? Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, se eu clicar aqui nesse botão, não sei por que não está indo agora, mas enfim, a gente está visualizando aqui a opção de mobile, né? Então, alguém vendo esse e-mail no celular vai ficar dessa forma, né? Então, aqui a gente pode ver aqui que ali no desktop, né, seriam 3 colunas e aqui vira uma coluna só para melhor visualização. E como vocês podem ver aqui, ele tem um checkzinho de GIF, isso significa que o GIF foi reconhecido e vai tocar aí depois. Tá? Agora, vendo aqui mais para baixo, né, como vocês podem ver, aqui também tem os botões, enfim, tudo isso a gente pode customizar dentro do Emailify para a gente ter aí a melhor experiência possível aí com os links e imagens, né, e tudo isso fica bem otimizado. Tá? A gente também pode mexer com Dark Mode, mas é algo mais avançado, se vocês quiserem que eu mexa com isso também. Mais pra frente a gente também pode ver, tá? Deixa eu só fechar aqui. E agora o que eu vou fazer, tá? Vou mostrar como exportar esse e-mail que foi criado, né, em HTML. Então o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se está o e-mail certinho aqui, o frame que a gente deseja exportar aí, né, selecionado. Vai clicar em exportar. Ver se a opção HTML que está selecionada, né? A gente também pode ver que a gente pode fazer o upload diretamente para as plataformas, como eu comentei antes, né? Então, MailChimp, aí, né? Plataformas super utilizadas, HubSpot, ActiveCampaign, vocês podem fazer o upload diretamente para essas plataformas. E eu gosto de deixar ligado aqui essa é a opção Upload Hosted Images URL, ou seja, a gente deixa esses URLs aí, né, das imagens em nuvem aí, né, para a gente poder utilizar. E agora a gente vai selecionar aqui esse template que eu criei. A gente pode dar um nome, né, um assunto, né, para o e-mail. Por exemplo, learn more about, né, conheça mais sobre o Horley Design, que é a minha empresa, né. Então é só esse exemplo. E a gente pode também criar aí um texto de preview, né? E aí dependendo de qual e-mail vocês vão utilizar, né? Qual provedor vocês vão utilizar, vocês vão poder selecionar lá diretamente também, né? Qual vai ser o assunto e a linha de preview ali do texto, né? Mas aqui a gente também pode escrever se quiser, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Export to HTML, tá? O que ele vai fazer? Ele vai compilar aí todo esse e-mail, o código, né, de HTML, que vai montar esse e-mail aí nesse layout e vai salvar todas as imagens, GIFs que são utilizados dentro desse e-mail, tudo num zip bem bonitinho para a gente poder utilizar aí, e também enviar para os clientes, enfim, né. Então agora já está feito para fazer o download, aí já está pronto. A gente vai clicar em download. Vou vir aqui. E vou salvar, tá? Numa pasta aqui. E agora o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou só mostrar para vocês como que fica isso aí, né, no nosso computador e como utilizar, né? Então eu vou
dar um unzip aqui nessa pasta e vocês vão ter essa pasta do e-mail. Dentro dessa pasta do e-mail a gente tem esse arquivo, por exemplo, previews.html. Se a gente clicar nesse arquivo, a gente vai ver aí, por exemplo, que a gente tem aí a visualização de como o e-mail vai ser visto aí, né? Vocês podem ver que o GIF está rodando aqui, por exemplo, né? Então, bem interessante. A gente pode ver como que ele fica aí no desktop, como que ele fica no mobile, né? E daí a gente também pode ver, esse é só para preview, né? Então, a gente vai ver aqui o e-mail, como que ele fica no mobile, como que ele fica no desktop. Mas os arquivos importantes estão dentro dessas pastas aqui, tá? Então essa pasta Horley Design Template, por exemplo, tem os dois arquivos mais importantes que a gente vai utilizar, tá? O primeiro é esse arquivo, essa pasta, na verdade, de imagens que vai ser uploadada aí, né? Dependendo vai ser feito o upload dessa pasta, como a pasta de imagens que vão ser utilizadas nesse e-mail. E esse arquivo index.html é o arquivo mais importante, que ele é o código do e-mail, tá? Como eu tô aqui num Mac, eu não consigo ver diretamente, mas também a gente tem esse site aqui que eu recomendo, que é o Code Beautify, por exemplo, que eu posso fazer o upload aqui desse arquivo, index.html, e posso ver esse código aí, né? Todo o código aqui na esquerda, e também ver como que esse código está ficando aqui na direita, né? E aqui a gente pode copiar esse código aí e mandar para alguém utilizar e, né, enviar dentro de um provedor de e-mail diretamente. E esse e-mail aí vai funcionar se essa pessoa que estiver enviando esse e-mail tiver aí todos esses arquivos em zip, né, dentro do computador dela, vai conseguir enviar esse e-mail sem problemas aí para os seus clientes, né, por exemplo, e ter aí esse design bem otimizado aí para os e-mails. E vocês podem continuar aí, por exemplo, criando aí, né, diferentes e-mails semanais, mensais aí para os clientes, e tudo vai funcionar bem direitinho. Eu mostrei para vocês aí como criar aí os elementos, né, como mudar as imagens, como mudar o texto, algumas dicas aí, né, de fontes para serem utilizadas, como mudar aí, por exemplo, os links aí, né, dentro do próprio dentro das imagens, né? Então é sempre interessante a gente mexer aí com esse botão HTML e Mobile Settings, que é onde a gente vai fazer todas as configurações de cada elemento dentro do e-mail e como exportar e utilizar isso aí depois dentro do e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem comprido aí, mas se ajudou alguém eu fico feliz. Me deem dicas aí de próximos vídeos, se inscrevam no canal e deem uma curtida para chegarem mais pessoas. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!